Fala pessoal, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Rita de 0 a 10, por favor, qualidade do áudio.
Mas, deixa eu ver a câmera aqui. Tá ligando. Bom, gente, agora tudo certo. Estamos ao vivo. Bom, gente, quem é novo aí, que nunca assistiu um treinamento nosso, ou já assistiu, mas está há pouco tempo conhecendo a ETF, digita zero. Eu vou dar o start hoje, é mais um e-book, mais um treinamento exclusivo que vai se transformar no e-book. Nossa meta é que no final do ano a gente consiga escrever um livro. Essa é a nossa meta. E aí eu quero dar hoje uma sequência de conteúdo diferenciado para você. Então, você que está do outro lado, eu queria que você digitasse bem rápido enquanto estou preparando de qual cidade você está conectado, só para eu ver aqui como que você está, dar tempo para o restante da galera chegar. Esse conteúdo vai ser de altíssimo valor, sabe por quê, gente? Porque poucas pessoas falam sobre esse tema. E é um tema muito importante. A gente fica avaliando, ó, tem gente conectada de tudo que é lugar, Rio de Janeiro, São Paulo, gente do norte, do sul, pessoas fora do país se conectam ao ETF. Então, essa aula vai ser muito top. Eu espero que você se conecte e aprenda. Absorva os conteúdos que a gente tem na nossa área de membro da Circle. Se você ainda não tem a nossa área de membro, vai no meu perfil do Instagram, o BinFX, vai lá na minha bio, entra no perfil, consome esse conteúdo. Bom, gente, só para vocês entenderem um pouquinho de como que eu quero, como que eu quero gerar esse conteúdo de hoje. É muito top. Por quê? Porque é um tema muito importante. Poucas pessoas realmente dão valor a esse tema. E aí eu quero que você se conecte aqui comigo. É um tema que é o seguinte. É um tema que é o seguinte. Educação e equilíbrio emocional. Quem hoje já tem a consciência que o mercado do trade é um mercado emocional, é uma atividade emocional. Digita 10 aí. E a gente hoje tem mais de 20 mil alunos, a gente tem muita consistência a nível de conteúdo. A nossa sala de operação, gente, é absurda. O resultado da nossa sala de operação. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vem aqui comigo. Se você pegar aqui, ó, na minha área de membros, quem faz parte da nossa sala de operação ao vivo, você vai lá na parte assim, ó, entendeu? ETF Premium, revisão de operação. No mês passado, ó, aqui a gente vai atualizar. Ontem foi Take Profit, 2R. No mês passado, a gente terminou com 14R de risco retorno. Ou, se você arriscasse 1% por entrada, 14%. Se você arriscasse 0,5% por entrada, 7%. Você passaria em qualquer teste, você teria construído seu colchão. Aí eu te pergunto, você acha que a maioria ou a minoria conseguiu ter esse mesmo resultado, mesmo seguindo as nossas operações? O que você acha? A maioria ou a minoria? Digita aí para mim. Porque não faz sentido. Se eu tive esse resultado, eu mostrei, aprovei conta no mês passado, a quantidade de lucro que eu fiz nas minhas contas, por que isso não se reflete na maior parte dos nossos alunos que estão aprendendo com a mesma habilidade que a gente? Eles entendem o nosso setup. Mano, a gente faz aula pra caramba para as pessoas dominarem a nossa entrada. A gente opera ao vivo, mas por que será que a menor parte das pessoas não tem esse mesmo resultado? Qual a sugestão? O que que você acha? O que que você acredita
que a menor parte não tem resultado. Então, eu vou fazer uma sequência de conteúdo, não vai dar para entregar tudo, mas eu espero que você absorva esses conteúdos. Por quê? Porque esse conteúdo vai destravar a tua cabeça. E aí já vou te responder. Gente, por que que hoje as pessoas não conseguem ter essa consistência? Porque eles não entendem que o que faz hoje você viver no mercado é suas emoções. O fator que hoje faz com que você não consiga ter esse resultado consistente se chama o fator emocional. E aí eu te pergunto, me responde aí. Eu fiz uma pergunta dessa em umas aulas que eu fiz ao vivo e eu fiquei em choque com a resposta. Quantos de vocês entendem sobre perfil comportamental? Digita 0 se você não entende, 10 se você entende. Seja honesto comigo. Pode digitar aí no chat, por favor. O quanto você investe em inteligência emocional? Gente, o mercado é um ambiente totalmente brutal, porque ele não mede palavras, ele não elogia, ele não alivia, ele não diz calma, você só está começando. Ele simplesmente reage ao seu comportamento. E o comportamento nasce da sua mente, da sua identidade, daquilo que você carrega quando você sente na frente do gráfico. Por que que hoje 90% das pessoas quebram? Fator. E qual o fator que é ignorado a respeito disso? Todo mundo corre atrás da estratégia perfeita, do setup que nunca erra, do indicador mágico, do mentor que vai dar o sinal certo. Não é verdade? Digita 10 aí. As pessoas estão muito focadas nisso, mas esquece do principal. Quem é você quando o mercado te aperta? Quem é você? Uma outra pergunta. Quando você entra num loja, qual a sua reação automática? O que que acontece quando você entra no loja? Você para, respira, analisa, ou você tenta recuperar na próxima entrada e você aumenta a mão ali? O que que acontece? Você acha que o que acontece com a maior parte dos alunos, gente? Porque não faz sentido a gente ter um resultado. Tem noção, gente? Quem aqui é aluno da ETF, digita ETF aí. A gente abriu a nossa sala de operação ao vivo maio do ano passado. Maio do ano passado. De maio do ano passado até agora, a gente nunca ficou um mês negativo. Nunca a gente ficou um mês negativo. Aí eu te pergunto, por que que a maior parte dos nossos alunos não conseguem replicar os nossos resultados? Por que que a maior parte dos nossos alunos? Aí eu te pergunto, continua. Quando você acerta 3 ordens seguidas, você comemora ou começa a sentir invencível e aí você começa a errar por excesso de confiança? São perguntas que eu estou te fazendo que você não ignora, que você ignora, percebe? Não é estratégia, gente. É o seu estado interno. Esse é o fator ignorado, que as pessoas não estudam. É o que separa quem ganha de quem gira em círculo. Tem gente que está girando em círculo. Por quê? Porque o seu maior inimigo é você mesmo. É duro eu falar isso para você. É duro. Porque eu tenho essa consciência que o meu maior inimigo é eu mesmo. Porque a nossa estratégia é muito processual. Nossa estratégia é simples, duplicável. Nossa estratégia, ela blinda o seu estado emocional. Mas mesmo assim, por falta de conhecimento, por você não conhecer você mesmo, você não sabe defender contra você mesmo. Mas o seu maior inimigo no mercado não é o algoritmo, não é a liquidez, não é a corretora, não é o spread, é você. É o seu ego querendo provar que sabe. É a sua pressa querendo acelerar o processo. É o seu medo disfarçado, gente, de cautela. A sua arrogância
transvestida de coragem. É quando você não se encara de frente. Essa é a realidade. Quem concorda com o que eu estou falando de Digita 10? Essa é a realidade. E aí você fica lá num loop se sabotando o tempo inteiro. Você vai continuar entrando cedo demais, saindo tarde demais, desistindo no meio. É isso que acontece. Essa é a realidade. E aí, por isso, você vive nesse loop, você está na escola certa, você tem os mentores certos, você tem a estratégia certa, você tem tudo certo. Só que você não consegue sair desse círculo. Quem quer romper esse círculo? Digita aí, eu vou romper. Porque sabe qual é a boa notícia? Tudo pode mudar, mas não com mais setups, e sim com clareza, consciência e autodomínio. E é por isso que nessa aula, gente, você vai descobrir o que ninguém te ensinou no começo. Como o seu temperamento e o seu perfil comportamental moldam os seus resultados. Você vai entender o porquê que você age como age, como ajustar o que te sabota e como transformar sua mente no seu maior ativo. Porque o mercado ele vai continuar sendo o mesmo. Ele continua com os mesmos padrões. Mas o que muda por dentro, o resultado muda por fora. E aí eu te pergunto, e aí, você está pronto para você se conhecer de verdade? Digita 10 aí. Se você está pronto para você se conhecer de verdade. Quem acredita hoje que a ETF é diferente de todas as escolas? A gente trabalha muito mais o que de verdade funciona, por isso que a gente bate muito, um dos nossos conteúdos é a lei de Pareto. É você focar no que vai mudar. Eu vejo você focando em querendo dominar todas as estratégias do mundo, você querendo ter todos os cursos, mas você não investe no que é mais importante, que é o seu maior inimigo, que é você mesmo. Então, eu quero abrir um pouco. Por que que eu estou falando isso, gente? Porque, cara, hoje eu considero a nossa escola a melhor escola de trade, disparadamente. Por quê? Porque a gente construiu todo um operacional focado em gestão, protocolo operacional, a gente dá capital para você operar. Não faz sentido muitos de vocês ficarem em círculos. Isso me incomoda, isso não me faz ficar satisfeito, e por isso eu vou trazer cada vez mais conteúdos que ninguém fala no mercado. Porque eu sei que esses conteúdos foi o que me moldou lá atrás. Hoje a minha mente é forte porque eu construí essas habilidades emocionais ao longo da minha vida e eu transferi esse conhecimento para o trade. Mas muitos de vocês nem sequer pensam ou dão prioridade para isso. E eu quero te ajudar a mudar esse quadro. E aí, o capítulo 1, gente, é o tema, as raízes da sua mente, entendendo os temperamentos. Antes de você aprender a dominar o gráfico, você precisa dominar a si mesmo. Para isso, você precisa conhecer suas raízes emocionais. Não adianta você querer ser um trader de elite sem saber como funciona o sistema operacional mental. E é aqui que entra os temperamentos. É aqui que entra os temperamentos. E é isso que eu quero falar para vocês. O que são temperamentos? Quem sabe o que é temperamento? Digita aí, eu sei. Se você não sabe, digita zero. Gente, o que são temperamentos? E eu uso o conhecimento do temperamento para me conhecer, os meus pontos positivos, para eu conhecer meus pontos negativos, para eu conseguir ser mais sociável, para eu conseguir me conectar mais a outras pessoas. O temperamento é a base emocional que determina como você reage ao mundo, como você sente, como você pensa e, principalmente, como você decide. É um conjunto de traços herdados. É como se fosse uma espécie de DNA comportamental que afeta como você lida com a pressão, com a perda, com o risco, com a disciplina, com a rotina e com o dinheiro. E no mercado financeiro, onde as decisões são rápidas,
frias, vale muito, e que vale muitos milhares de reais. Isso importa muito. E aí eu vou falar dos 4 temperamentos, mas uma versão voltada para o trade. Você vai conhecer agora 4 temperamentos clássicos e como cada um reage no campo de batalha do trade. O primeiro, tá, gente? O perfil colérico. O colérico, eu costumo falar que ele é o nome no trade é o impulsionador. Qual é a força principal desse perfil comportamental? Ação, resultado, liderança. É a força principal. No trade, quer ganhar rápido, assume risco, não gosta de esperar, é intenso, é competitivo e tem fome de vitória. Alguém se enxerga em alguma dessas características que eu falei? O risco. Qual o problema? Entrar antes da hora, dobrar a mão no lote, ignorar gerenciamento. Frase típica de alguém que é colérico. Eu sei o que eu estou fazendo, confia. Então, esse é o perfil colérico. E o que ele traz no universo do trade. Agora, vamos para o perfil, segundo perfil, sanguíneo, ou comunicador. A força principal desse temperamento é entusiasmo, energia e otimismo. No trade, ele ama o gráfico, ama aprender, tem empolgação em operar. E é o que mais compartilha, fala e anima. Tem alguém assim, gente? Quem acha que se encaixa com colérico, digita colérico. Quem se acha que se encaixa com sanguíneo, digita sanguíneo. O risco, tá? Desse perfil no trade, overtrade, falta de rotina, troca de estratégia toda semana, fica pulando de estratégia em estratégia. Digita aí para mim. Ó, tem gente que já botou no colérico, tem gente que botou no sanguíneo. Eu preciso que você faça uma autoanálise. É uma frase típica do sanguíneo. Agora vai. Essa tá linda. Começa a pensar assim, como você age no dia a dia. Digita aí, gente. Importante, eu quero que você se comunique. Eu quero que você interaja comigo. Terceiro, fleumático ou estável. Força principal: calma, paciência e constância. No trade, respeita o plano, espera o ponto certo, evita decisões impossíveis, ideal para swing trade, position e operações mais lentas. Risco, excitação, medo de clicar e procrastinação. Frase típica do fleumático: eu acho que eu vou esperar mais um pouco. Alguém aí se encaixa com o 3, fleumático? E o quarto ponto, melancólico ou analista. O melancólico, ele tem como a força principal lógica, análise e excelência. No trade, ama backtest, ama estudar, calcula tudo antes de clicar, é perfeccionista, cauteloso e técnico. Risco. Qual o problema disso? Paralisação por excesso de análise, medo de errar, autocrítica destrutiva. Esse perfil, ele é muito bom para o trade. Porém, só tem que ficar ligado numa coisa. Ele se autocritica fortemente. E às vezes isso afeta as crenças dele. Ele começa a falar frases: isso não é para mim, isso não funciona, eu sou ruim. É uma autocrítica muito forte. Frase típica do melancólico, gente. Ainda não está 100% validado. Preciso revisar de novo. Dentro desses 4 perfis, gente, qual você se conectou mais? Colérico, sanguíneo, fleumático ou melancólico? Qual que se conectou mais com você? Geralmente a gente tem um principal e um secundário. Um que é mais forte e um mais abaixo. Entende?
Perfeito. E por que que isso importa no trade, gente? Porque cada temperamento tem forças e fraquezas emocionais que vão aparecer em cada clique que você tem no gráfico. E se você souber identificar isso, vai viver achando que precisa mudar de método. Se você não souber identificar isso, tá, gente? Quando, na verdade, você precisa ajustar como você opera a si mesmo. E aí eu te faço uma reflexão. Qual desses temperamentos parece mais com você? Qual você rejeita, mas sabe que precisa desenvolver? Daí eu te pergunto, qual desses temperamentos se conecta mais com você? E qual que você rejeita? Agora, a segunda parte, gente. Eu vou falar sobre o perfil comportamental DISC. O DISC, se o temperamento é o coração do seu jeito de ser, o DISC é como manifesta isso no campo de batalha. Enquanto o temperamento define sua base emocional, o DISC mostra o seu comportamento na prática. Como você toma decisões, como você reage à pressão, como se adapta ao plano e, principalmente, como você se comporta dentro do gráfico. E o que é o TISC? TISC é a metodologia que identifica o perfil comportamental principal baseado em como as pessoas lidam com problemas, pessoas, processos e padrões. No trade, o TISC é uma lente poderosa para entender por que você entra cedo demais, o porquê que você perde o controle depois do loss, e por que que você trava, mesmo tendo o setup claro? E o mais importante, como que você vai ajustar essas estratégias à sua personalidade? E aí agora eu vou falar bem rápido quais são os principais perfis do DISC. O primeiro é o D, dominância, é quente. É o executor. A ação é a prioridade. Focado em resultado, gosta de controle e velocidade. No gráfico, entra sem hesitar, não gosta de setups complexos, gosta de estratégia direta e de retorno rápido. Ponto de atenção, pode ignorar regras, gestão e operar com ego. Ideal, scalping, setups objetivos, onde ele possa tomar decisões rápidas com clareza. Eu já falei para vocês, eu sou extremamente colérico dominante. Por isso que eu amo o nosso operacional. Porque eu gosto de coisas claras. Passo um, dois, três. Numa janela de horário. Mas qual que é o ponto de atenção que eu falo que eu tenho que controlar e como que eu aplico isso na minha vida? Eu não posso ficar no gráfico. Eu não posso tomar um loss e querer operar de novo. Por quê? Porque eu não tenho medo. Lembra, colega? Ele não tem medo. Ele avança. Eu tenho que ter um plano de trade extremamente definido, gente, porque eu já tenho a tendência a não seguir o plano. Então, por muitos anos da minha vida, eu sempre me achei um cara capacitado, um cara que estudava muito, um cara que desenvolvia grandes habilidades. Porém, eu me sentia que eu não conseguia por nada seguir o plano. Eu acho, e cara, eu sempre fugia do plano. Tem alguém que se identifica com esse perfil? Influente. O comunicador, motivado por conexão e entusiasmo, gosta de conversar, de inspirar, de se expressar. No gráfico, opera com emoção, busca validação externa, aprende rápido, mas dispersa fácil. É aquela pessoa que perde o foco, que é totalmente emocional no gráfico. E qual que é o ponto de atenção para o influente? Tende ao overtrade e à inconsistência. Esse cara, ele, o perfil influente, ele é um perfil que ele é ideal, gente, para realmente seguir uma sala de operação ao vivo. Porque a pessoa que ele gosta de interagir, ele gosta de se conectar. Se ele ficar sozinho no mercado, ele vai desistir.
se ele não tiver outras pessoas junto com ele, é aquele perfil que ele precisa de uma troca de crença e energia. É aquele perfil que tem que estar numa comunidade. Ele não vai conseguir se manter no mercado, vencer as dificuldades que ele tem sozinho. Ele precisa estar em grupo. Tem alguém assim? Se enxerga assim? O I, influência. O S, estabilidade ou constante. Preza por segurança e rotina. Calmo, paciente, ama previsibilidade. No gráfico, demora para agir, mas é fiel ao plano. Perfeito para seguir estratégia bem estruturada. Ponto de atenção. Pode hesitar e perder a oportunidade por medo. Ideal. Swing trade, position trade, robôs com backtest sólidos. Operacionais que a gente faz que são muito processuais. Esse é o estável. Eu, Gabriel, eu tenho um perfil dominante, que é o principal, que é o colérico, e eu tenho dois perfis que eles ficam disputando entre si, que é o influente com o estável. O estável é ainda mais forte que o influente. É estável, depois influente. Então, você pode ver que eu sou um cara que eu gosto de processo, que eu gosto de previsibilidade também. Mas eu ainda sou mais apetite ao risco. Eu sou mais colérico que estável, mas eu sou estável também. E é esses dois que me ajudam. Então, o cara que é muito estável, ele vai buscar mais o swing trade, posições maiores. E o C, conforme analista, rígido por lógica, regido por lógica, regras e perfeição. Gosta de estrutura, padrões, clarezas no processo. No gráfico, busca por entrada perfeita. Faz muitas análises. Entra apenas se o risco for mínimo. Ponto de atenção: paralisação por excesso de análise. Sofre com as perdas, mesmo pequenas. Esse cara, gente, se hoje a gente fosse traçar o melhor perfil comportamental do trade, seria o estável ou conforme? O melhor de todo, o estável. Depois conforme, depois dominante e por último influente. O influente, eu quase falo assim, cara, você que se acha sanguíneo e está no mercado de trade, você vai ter que criar muitos mecanismos para você vencer. O conforme é um dos perfis mais perfeitos que tem. Mas ele tem um perigo muito grande, porque ele sofre muito com as pequenas perdas e é aquele lance da autocrítica. Ele está sempre buscando a perfeição. E no mercado não existe perfeição. É um jogo de sobrevivência. Mas ele tem muitas habilidades que um trade profissional de elite precisa. Gosta de estrutura, padrões, clareza. Gente, tá caindo algumas fichas para você? Tá caindo? Digita aí. Tô gostando. Tô gostando. Tá muito top o conteúdo, Gabriel. É um conteúdo diferenciado? Dá uma nota para a aula de hoje. Gente, eu tenho certeza que talvez você nunca ouviu falar de um conteúdo desse. Nunca ouviu falar. E eu quero de verdade destravar você a nível de conteúdo, de conhecimento, porque o conhecimento liberta. Tá faltando poucos detalhes, gente. Poucos detalhes. Lembra da lei de Pareto? Assiste o nosso treinamento Lei de Pareto, tá lá na nossa plataforma. Vai te ajudar você a começar a focar no que realmente vai te trazer resultado. Se hoje, quem aqui, seja verdadeiro comigo, tá, gente? Se hoje, quem aqui hoje sente que você está tendo distúrbios emocionais na hora do trade? Você sente hoje, com tudo que eu falei até agora, que o problema não está sendo setup, não está sendo conteúdo, está sendo emocional. Digita emoção aí, só para eu saber.
Você tá preso, você percebe que está te travando a emoção. Então, gente, você já tem um mapa. Qual que é a lei de Pareto? A lei de Pareto hoje é você tratar o seu emocional. E por isso que eu, Gabriel, como eu sou um cara colérico, que eu amo crescimento e resultado, e eu sou um cara estável, fleumático também, eu sou um cara analítico, eu comecei a analisar a nossa base de alunos. Eu comecei a ver várias pessoas que estão dominando o nosso setup, porém não está congruente com os resultados. Não está provando, não está sacando, sendo que a gente tem a melhor sala de operação do mercado, a nível de conteúdo e de operação, a nível de gestão. Faz sentido, gente? Um resultado desse? Não, não faz. Agora, beleza, identificamos o problema, Gabriel. O problema está sendo emocional. Como eu vou tratar isso? Como eu vou tratar essa parte emocional? Eu vou dar uma sequência de lives para vocês. Eu prometo entregar conteúdo como nunca ninguém entregou a respeito das emoções. Eu prometo para vocês. Eu prometo demais. É, eu quero ajudar você a ficar realmente liberto. Porque, gente, de verdade, a ETF hoje, ela entrega a melhor base de conteúdo. Eu queria perguntar, tem gente nova aí? Quem tá novo, conhecendo a ETF há pouco tempo, digita zero aí. Zero. Ó, tem a galera nova conhecendo a ETF. Legal. Pode digitar zero aí, quero conhecer vocês aí. Galera que está conhecendo a ETF nova, há pouco tempo, digita zero. Tem a galera que está antiga na ETF, antigona. Digita ETF aí. Ó, vamos pegar aqui o Marcelo, tá? Eu vou pegar o exemplo do Marcelo aqui. Marcelo, eu vou liberar o teu áudio. Calma aí. Acho que eu não estou conseguindo. Tenta levantar a mãozinha aí para você conseguir liberar teu áudio. Você está sem microfone aí? Quem é mais antigo da ETF já adquiriu o nosso conhecimento técnico, já dominou o nosso setup de jeito, levanta a mãozinha. Ó, João, engraçado, não estou conseguindo chamar vocês. Eu queria que você digitasse aí para mim. Não estou conseguindo chamar, não sei por quê. Ah, tá. Deixa eu explicar. Calma aí. O David, você entrou e aí você tirou o. Como é que eu. Beleza. Pode deixar que pode deixar que Ó, vou pegar aqui o Marcelo primeiro. Marcelão, botei para chamar você para ser palestrante. Quem é o outro? O João. João também dominou nosso operacional. Chamei aí, se vocês puderem aceitar. Eu queria que você falasse para o novo, que está novo aí com esse NTF, a qualidade técnica que é o nosso operacional e a nossa sala de operação. O que você evoluiu a nível? Quem era você antes, tecnicamente, de conhecer ETF e agora, com a nossa técnica operacional? Pode começar com você aí, Marcelo. Bom dia, Gabriel. Beleza? Tá ouvindo Beleza? aí? Estamos te ouvindo. Cara, peguei só um pouquinho da sua pergunta aí, porque eu tava liberando o acesso lá do microfone lá. Você podia repetir, por favor? A pergunta que eu falo, Marcelo, hoje, tecnicamente, você está munido de informação, de conhecimento da ETF. Eu queria que você falasse um pouquinho para o novo. Quem era o Marcelo antes
da ETF e depois que você conheceu o nosso método operacional? Cara, assim, se fosse resumir, é bem curto e grosso, assim, de um cara que fazia 60, 50 operação e fazer uma e nenhuma, nossa, é uma evolução muito gigantesca. Para mim, assim, foi um diferencial muito, muito, muito grande. De fazer uma operação no dia, né? Dentro do gerenciamento, dentro do plano, dentro do negócio proposto, e até então não fazer nada. Porque o operacional nos permite a isso, né? O operacional não é nem tanto nós por assim dizer que o meu gerenciamento é fazer três, quatro só no dia, né? Meu plano. Não, o meu plano é se formar o operacional, vamos fazer uma operação, se não formar, não vamos fazer nenhuma. Então, isso assim é o que tem feito evoluir muito o meu treino hoje em dia, cara. E perfeito, Marcelo. E você acredita hoje, quando você olha para o nosso operacional, você acredita hoje que vai ser seu último modelo operacional? Você fala assim, cara, esse é o que eu vou ficar minha vida toda. Qual o seu sentimento quando você fala assim, caraca, eu tenho um setup agora que ele é processual, que ele blinda as minhas emoções? Qual que é esse sentimento? Cara, é um sentimento sim muito bom, porque você ter algo, né, nas suas mãos assim que você pode olhar a longo prazo e numa constância, né, e poder dizer para si mesmo isso, pô, é maravilhoso, que nem eu falo todos os dias para minha esposa. É isso, é só fazer isso. Não preciso fazer mais nada. É isso. Quatro passos. Tá lá os quatro passos lá do setup a mais. Entendeu? Então, isso nos traz confiança, né, cara? E, além da confiança, assim, por mais que a gente saiba do setup e tenha esse plano, no início eu até fazia as operações fora, né? No início, quando eu comecei a me livrar das minhas más condutas, né? Digamos assim. Aí eu entendi, com o tempo, eu fui entendendo que realmente, cara, era para fazer só isso e mais nada. Quando eu coloquei isso na minha mente, falei, pô, cara, agora aqui não faço mais nada. Defini agora, defini, bati o martelo, falei, é o a mais, PO3, não faço mais nada. Bom demais. Bom, gente, você que é novo aí, você sofre por isso também? Valeu, Marcelo, gratidão, tá? Parabéns, Nada, irmão. irmão. São. Obrigado, eu que agradeço aí, viu? Gente, você que é novo, você sofre por isso também, igual o Marcelo sofre, que fazia muitas operações por dia, não conseguia seguir um plano, ficava pulando de estratégia em estratégia. Alguém mais sofre por isso? Então, uma das coisas mais importantes que a gente construiu dentro da ITF é o quê? Entregar para você um operacional que ele tem o poder de blindar as suas emoções. Esse é o primeiro ponto. Então, várias pessoas evoluíram muito e hoje, graças a esse fruto, estão tendo bastante resultado. Agora, eu quero dar um presente para vocês. Quem gostou dessa primeira parte do conteúdo do nosso projeto, onde a gente vai para uma imersão de aulas, onde você vai entender muito mais sobre as suas emoções. Gente, eu quero dar um presente para vocês. Mas, por favor, só para quem está comprometido a querer viver de trade. Quero dar um presente, porque vai tomar tempo, vai ter energia, nossa, vai ter dedicação, vai consumir o tempo do nosso time. Eu vou dar para vocês a análise individual para vocês. Eu entreguei várias análises ontem e eu vou entregar várias hoje. Cara, eu gasto no mínimo 10, 15, 20 minutos para cada análise. Eu vou dar de presente. Geralmente, quando eu fazia o meu trabalho de coach, eu cobrava R$ 500 por cada análise. Por quê? Porque é um mapa emocional. É o 80-20 que você tem que trabalhar. Então, eu vou fazer uma análise exclusiva e personalizada no seu perfil. Quem gostaria de ganhar esse presente aí?
digita aí. Ó, o João recebeu. E aí, João? Escreve um textinho aí. Como que foi essa análise? Deu match aí? Encaixou? Eu quero dar de presente para vocês. Então, eu vou deixar um link. Deixa eu pegar aqui. Foi muito bom. Olha o João aí. Análise top, tá, gente? Análise top que eu preparei para o João. E eu vou dar de presente para você que está aqui. Você vai ter que fazer o quê? Te mandei o link aí, ó. Você vai clicar nesse link. Você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Vai ter uma mensagem pronta. Você vai aceitar essa mensagem. Vai clicar e vai mandar essa mensagem. E aí, o nosso time vai entrar em contato com você, vai te fazer algumas perguntas, porque a gente precisa de dados para poder fazer essa análise do seu perfil comportamental. E aí, a gente vai entregar para vocês. Então, eu quero te ajudar a você. Ó, Bruna, recebi do personal. E aí, Bruna, o que você achou da análise do personal? Já viu algum mentor fazer isso? Entregar discriminado, 80-20, te dando o que você tem que fazer diariamente, com detalhes? Não tem, gente. Ah, Gabriel, isso quer dizer, gente, que eu estou jogando a responsabilidade para vocês. Eu vou ser o cara que eu vou dar a ponte. Eu vou mostrar o caminho. Mas quem que tem que trilhar esse caminho? Digita aí, gente. Quem tem que trilhar o caminho? Quem tem que trilhar é você. Eu não vou conseguir trilhar por você. Eu não vou conseguir fazer a sua parte. Gente, eu vou tentar, eu e David, a gente vai facilitar a sua parte. E a gente vai te dar um mapa, vai te dar direção, vai te dar um caminho. Mas quem vai conseguir fazer e avançar nesse caminho é você. E a única coisa que está impedindo você de dominar o nosso setup, aprovar nas contas e sacar é você mesmo com as suas emoções. E eu quero te ajudar a você ter clareza para você entender quem é você e depois fazer um projeto, um plano de ação para você avançar. Quem está entendendo que eu estou atacando no 80-20? No que realmente importa. O que realmente importa são essas coisas. Não adianta você ficar toda hora pesquisando uma estratégia diferente na internet, um mentor diferente, ou outras fontes de renda e tal. Se você viu que aqui no trade dá para você viver, com a mesma proprietária, dá para você viver muito bem. Se você viu que na ETF você tem um ecossistema de conteúdos que te ensina a operar, que te dá um setup claro. Cara, a única coisa que está faltando é o quê? A única coisa, gente, é você ter inteligência emocional e saber usar as suas emoções, potencializando o que você tem de bom e você neutralizando o que você tem de ruim. Então, clica no link aí, gente. Clica no link. O meu time fica chateado da vida quando eu faço essas coisas de graça. Chateado. Quando a gente vai lá, entrega o perfil. Tem gente que pagou lá R$ 1.000 para ter uma análise completa. Beleza, eu não vou dar análise completa de planejamento, mas eu vou fazer a análise do seu perfil comportamental. Que eu gasto energia e tempo, porque eu tenho que ler de cada um, eu tenho que fazer. Mas vai ser uma forma de eu te conhecer um pouco mais, da gente te conhecer um pouco mais, e você, principalmente, se conhecer mais, para você atacar aonde precisa. Fechou? Bom, eu vou encerrar essa parte dessa live. Eu vou continuar dando sequência de conteúdo sobre esse tema. Eu queria que você digitasse para mim no chat aí, gostou desse conteúdo, desse tema? Escreve aí para mim. Tá fazendo sentido? Fichas caíram? Começa a estudar mais, se aprofundar mais. Mas a gente vai dar uma sequência ainda de conteúdos voltado mais para o seu emocional. Voltado mais para o seu emocional. Fechou? Bom, deixa eu interromper aqui. E valeu, gente. Foi um prazer estar com vocês. Agora, quem vai dar a sequência só para os
para quem faz parte da nossa sala de operação ao vivo é o Davis. Então, tamo junto. Papai do céu abençoe vocês. E eu quero muito que você clique no link para você fazer, chamar o nosso time, entrar em contato e você conseguir a sua análise de perfil. Tamo junto.